vocês, tutores e alunos. Estamos aqui na segunda web desse curso de propostas metodológicas e eu vim hoje dar alguns esclarecimentos para vocês de questões teóricas da disciplina e antes fazendo alguns comentários sobre o andamento da disciplina de um modo geral. Bem, nessa primeira semana eu notei que nós tivemos, na verdade, uma mudança da interface da própria plataforma. Eu fiz isso em função das dificuldades que eu estava recebendo de vocês, de retornos que eu recebi por meio dos fóruns. Então, é muito importante essa comunicação que vocês estabelecem, não só comigo, mas com outros professores, pois nos permite estar realizando essas modificações e como aconteceu na base de dados, eliminando alguns recursos que a gente julga serem bons, mas que na hora do uso não se mostram operativos. Bem, está tudo ok, né? Bem, um esclarecimento segundo que eu gostaria de dar é que eu notei, acompanhando os acessos que aconteceram durante a semana, que basicamente 60% de vocês que enviaram as 3 práticas e alguns, esses 40%, acabamos não recebendo nenhum material. Então eu queria estar alertando mais uma vez para vocês estarem fazendo essas propostas do curso de modo semanal, para que não permitam estar acumulando no final dificultando as ações da avaliação. Eu acho que todos vocês, alunos, gostam que a avaliação não demore, que ela chegue rapidamente a vocês. É muito ruim a gente cumprir todas as normas, né? Estar fazendo as interlocuções, mas não receber nenhum retorno. Mas a gente também só pode dar retorno se vocês cumprirem com as tarefas que foram destinadas. Então eu alerto para que vocês cumpram semanalmente o que está proposto na plataforma para o curso. Bem, eu vou chegar o microfone mais perto, porque parece que pode melhorar o som desse modo, né? Nessa disciplina, propostas metodológicas, nós vamos ter também um outro diferencial. O diferencial, além de 2 professoras para a mesma disciplina, é que também nós faremos 2 avaliações presenciais no polo, ao invés de uma só. Então, se preparem que ao final da primeira unidade, ou seja, ao final da 3ª semana de encontro de vocês no polo, vocês farão uma avaliação presencial. Então, isso já possibilitará aquele nosso pensamento da avaliação em processo, ou seja, de vocês já começarem a ter uma nota com o curso em andamento, né? Ter uma avaliação num curso em andamento, e não só em notas, em termos quantitativos, mas de retorno do que vocês realizaram até agora. Eu acho que em termos de aviso são esses que eu queria dar. Eu vou abrir essa plataforma para a segunda semana hoje pela manhã. Alguns de vocês já entraram e já notaram que logo quando inicia a plataforma tem lá em PDF toda a primeira unidade. Por que foi feito isso? Porque tivemos dificuldades com a impressão do material. Vocês já receberam o material da professora Betina e não receberam o material de propostas metodológicas. Então, para que vocês não tenham dificuldade na leitura, e como esse material ainda está na gráfica, não foi possível enviar, nós colocamos todo o conteúdo nesse arquivo de PDF. Então, é possível, por aí, vocês estarem lendo e acompanhando essa primeira unidade, porque, com certeza,
até que se inicie a terceira unidade, esse material já estará nas mãos de vocês. Bem, então vamos agora ao conceito teórico que eu gostaria de estar trabalhando com vocês no dia de hoje, né? Quando vocês pegam aquele material que está lá na unidade, na primeira etapa fala sobre a relação da arte e seu ensino. E quando a gente vai tratando dessa relação, a gente vai falando dos fatores que envolvem a docência e particularmente o ensino da arte na escola. E vai falando também, propondo um passeio e algumas reflexões sobre as diferentes formas de manifestação da arte no decorrer dos séculos. Na Antiguidade, na Idade Média, e aí existem alguns dos conceitos que a gente poderia falar de conceitos mais plásticos e mais formalistas e que diferenciam muito a forma que uma arte clássica se apresenta de uma obra moderna. Então é disso que eu quero falar com vocês, para vocês. O que a gente chama de arte clássica, no texto que fizemos para vocês, a gente chama de arte clássica ou arte naturalista renascentista, tá? E esse tipo de manifestações, embora tenham começado desde o Renascimento, elas perduram até os nossos dias, né? Então nós vamos agora colocar um slide onde isso vai aparecer de uma forma mais didática para vocês. O Leandro agora vai colocando um slide show. Ótimo. Então, ótimo. As características dessa dimensão plástica do conceito pictórico do naturalismo. Pode passar, Leandro. Então, quando a gente olha uma pintura, a gente pode ver que essa possui uma organização que é a estrutura. Então, quando a gente fala de pintura, a gente pode falar de sistema pictórico. E esse sistema pictórico, ele tem uma figura no primeiro plano e uma paisagem no fundo, ou seja, esse sistema pictórico da arte naturalista renascentista. Daí eu trouxe uma imagem bem emblemática, que todos conhecem, até de memória. Pode passar. A imagem da Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que fica lá no Museu do Louvre, mas que fica em várias reproduções e foi apropriada por vários artistas. Então nós temos a figura dessa mulher, né, a Mona Lisa, que eu chamo de figura. E ao fundo dela nós temos uma paisagem. Então vocês vão notar que uma das primeiras proposições que o Renascimento faz é colocar a obra, a pintura, como se fosse uma janela. E nosso olhar, possibilitando o nosso olhar através dela. Então, ao invés da janela, essa janela é a moldura que separa esse mundo em que nós estamos do mundo que o sistema pictórico nos faz parecer real. Então nós vemos no primeiro plano essa mulher, a Mona Lisa, e atrás dela, num plano de fundo longo, como se estivéssemos diante de uma janela, olhando uma paisagem, essa paisagem que se descortina atrás. Acho que todos estão vendo. Aí vamos passar para a segunda. E daí, o que acontece da passagem da arte naturalista renascentista para o modernismo? Nós vamos ter 6 grandes quebras formais e plásticas. Quais são elas? Então vamos lá, Leandro.